Eu tive um aluno aprovado no FIES em 2024.1 na posição 326 de 170 vagas. Mas antes disso, também tive uma aluna aprovada em 437 de 160 vagas, também no FIES. Mas por que a lista de espera do FIES roda tanto e mesmo em posições distantes é possível passar? Você pode usar isso ao seu favor na sua estratégia do FIES e assim aumentar significativamente as suas chances de ser aprovado. E eu vou explicar todo o passo a passo para você nesse vídeo. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Primeira coisa que a gente precisa considerar que é muito importante para você avaliar as possibilidades de passar é a dupla classificação do FIES, ou também conhecida como tripla classificação. O que acontece? No FIES você pode escolher até 3 opções de curso. Como são de grupos de preferência diferentes e você vê a sua classificação nas 3 opções, por consequência, nós temos como se fosse 3 vezes mais candidatos. Então, na verdade, na prática, tem muitas pessoas sendo aprovadas fora do número de vagas. No caso daquele meu aluno de 326 e 170 vagas, teve muitos candidatos aprovados fora do número de vagas. E isso se dá pela quantidade de vagas e pela dupla ou tripla classificação. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para você avaliar e identificar até onde está sendo aprovados os candidatos é você levar em consideração pelo menos 20% do número de vagas fora nós estamos tendo aprovado. Então, assim, vamos supor que nós temos 100 vagas. Então, pelo menos o candidato da posição 120, que está 20 vagas, no caso 20 posições fora o número de vagas, está sendo aprovado. Obviamente, vão ter casos que isso vai ser muito distante, que foi o caso daquele meu aluno, e vão ter casos que é um pouquinho menos, que são as situações de instituições com menos vagas e que são muito concorridas, como é o caso da PUC. Mas, de uma forma geral, em uma análise média, você pode considerar pelo menos 20% de candidatos sendo aprovados fora do número de vagas por conta da dupla classificação. A partir disso, você já consegue fazer uma comparação mais precisa com a sua posição para indicar se você tem chance ou não de ser aprovado. Porque assim, vamos supor, uma condição é você estar na posição 130 e o aprovado estar na posição 100, se for uma quantidade de vagas 100. Mas se a gente considera a dupla classificação e você está na posição 130, mas o aprovado está na posição 120, mesmo tendo 100 vagas, daí você já consegue avaliar que está muito mais perto e a possibilidade de ser aprovado já aumenta significativamente. Então, isso você precisa considerar na sua análise para identificar se você tem ou não tem chance de ser aprovado. E é justamente isso que a gente fez ali para o caso do aluno que estava na posição 170. Quanto que é 20% de 170? 2 vezes 17, então é 34. Então, 170 mais 34, isso é 204. Só que, obviamente, esse 204 foi bem conservador. A posição do último aprovado em lista de espera foi muito acima, mas nisso a gente já indica que tem uma boa expectativa de ser aprovado. Então, considere isso na sua estratégia, que é muito importante. O segundo ponto é que as pessoas não entendem como funciona o FIES. Muitas pessoas têm a falsa sensação, têm a falsa informação de que o FIES é uma bolsa, mas na verdade o FIES é um financiamento que você vai precisar pagar depois que se formar. E se você não for FIES social, em qualquer condição, não sendo FIES social, você precisa pagar uma parte da mensalidade. Ou seja, você não vai conseguir financiar 100%. Então é muito importante que você tenha plena compreensão desses fatores, porque muitas pessoas não têm e isso faz rodar a lista significativamente. As pessoas chegam lá no banco ou são aprovadas, descobrem que tem que pagar um valor e não conseguem arcar, ou descobrem lá no banco que depois de se formar você tem que pagar um financiamento e a partir disso as pessoas desistem. Então esse é um fator predominante e principalmente quando tem uma boa quantidade de vagas, não necessariamente a universidade que mais tenha vagas, mas quando tem uma boa quantidade de vagas, isso acontece da lista rodar com ainda mais frequência, justamente porque você tem mais pessoas têm uma porcentagem maior de pessoas desinformadas e consequentemente mais pessoas desistem por não entenderem como funciona o programa. Um outro ponto são as pessoas que não atendem às regras do programa. Às vezes a pessoa se candidata do FIES, mas nem
nem sabe que tem critério de renda, nem sabe que tem que passar por nota. Frequentemente, lá na minha caixinha de perguntas, ou até mesmo aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, muitas pessoas perguntam: ah, tem limite de renda no FIES? Eu achava que não teria. E, consequentemente, quando são aprovadas, não conseguem passar na documentação e não conseguem ficar com a vaga. Então, é muito frequente pessoas serem aprovadas no FIES, mas não entenderem os critérios de renda e, a partir disso, não conseguirem assumir a vaga e a vaga vai para o próximo. Então, isso também é algo que você tem que considerar, que também é um fator predominante para a lista do FIES rodar mais e você deve usar na sua estratégia. E por isso ajudou aqueles candidatos, por exemplo, a candidata na posição 437 de 160 ou o candidato na posição 326 de 170 a serem aprovados. Justamente porque muitas pessoas também se candidatam, não atendem os critérios e assim não conseguem assumir a vaga. Então esses fatores também ajudam a lista de espera do FIES rodar. E se você também quer alcançar o sonho de entrar na faculdade, como foi o caso daqueles meus alunos, ou até mesmo desses alunos, você também pode alcançar o sonho da sua aprovação. E tudo isso a gente vai ajudar você lá nos guias da aprovação. Você vai ter acesso a aulas na nossa plataforma que explicam passo a passo como que você faz para identificar as 3 opções que você tem mais chances de ser aprovado. Além disso, a gente mostra para você detalhadamente como escolher essas opções. E o melhor de tudo, você também tem acesso a aulas que explicam nos mínimos detalhes como funciona o FIES, o ProUni, o SISU, justamente para que você entenda e não perca sua vaga por bobeira. E obviamente você também tem um grande privilégio, que é um grupo exclusivo comigo no Telegram para tirar todas as suas dúvidas. Esse que é um dos grandes privilégios dos alunos dos guias da aprovação. E assim você pode alcançar o seu sonho da aprovação como toda essa galera. Se você não quer ficar atrás dos seus concorrentes que entraram para os guias e já estão estudando, você pode conseguir isso também, só não pode perder tempo. Então aproveita, entra agora para os guias da aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado. Dando sequência, um outro motivo que faz a lista dos FIES rodar bastante é as pessoas que precisam de fiador e não têm. Basicamente, se a sua renda está acima de um salário mínimo e meio bruto per capita e inferior a 3 salários mínimos brutos per capita, você vai precisar de um fiador. Não tem o que fazer, não tem como contornar. Se a sua renda está entre esses dois intervalos, no caso entre esses dois limites, você precisa de um fiador. Não tem como contornar isso. Será obrigado. Muitos estudantes se enquadram nisso, não conseguem o fiador e, consequentemente, ficam sem a vaga. E a vaga roda e vai para a lista de espera. Lembrando que o fiador precisa ter uma renda de 2 vezes a mensalidade financiada. Então, se a mensalidade do curso é 11 mil, você financia 9 mil, a mensalidade financiada é 9, consequentemente, a renda do fiador precisa ser de pelo menos 18 mil. Ou você pode ter 2 fiadores e somar a renda deles. Só que assim, o fiador não pode ter dívida com o FIES e também ele não pode ter nome sujo. Então, como muitas pessoas não conseguem, gente, com essa renda e eles precisam do fiador, eles não conseguem assumir o financiamento e, consequentemente, a lista roda mais. Então, isso é algo que também tem que ser considerado e ajuda muito a lista de espera do FIES rodar ainda mais. O quinto ponto é passam pelo ProUni ou em uma faculdade pública. Isso aqui também é muito comum. Às vezes a pessoa se candidata no FIES como uma terceira opção, daí nesse meio tempo consegue uma aprovação do ProUni, cancela o FIES e assume o ProUni, consequentemente a vaga do FIES volta para a lista e vai rodar mais. E em faculdade pública também. Está rolando várias listas de espera de vestibulares, do SISU também. Então, se uma pessoa se candidatou no SISU e está esperando a lista de espera do SISU, mas daí se candidatou no FIES, tá para assumir o FIES ou algo do tipo, mas daí passa no SISU, cancela o FIES e assume o SISU. E, consequentemente, essas vagas voltam para a lista de espera. Por isso, pessoas com posições distantes conseguem passar. Outra questão também são as pessoas que decidem estudar mais um ano. Às vezes a pessoa tem tanto tempo entre a candidatura e a aprovação lá no banco, ela tem muito tempo para pensar e nisso acaba desistindo de fazer o financiamento e decide estudar por mais um ano para tentar passar num ProUni ou tentar passar em uma faculdade pública. Isso também é muito comum, tá? Porque o prazo para você assumir o financiamento, de fato, ele é bem longo. Então, muitas pessoas têm mais tempo para pensar e a partir disso acabam mudando de decisão e assim, não assumem essa vaga e ela volta para a lista de espera. Então, esse também é um fator bem frequente e muitas pessoas, principalmente quem tem nota alta,
acaba assim desistindo de assumir o financiamento para tentar mais um ano de cursinho entrar numa faculdade pública. E obviamente a gente não pode esquecer das estatísticas de cursinho. Geralmente os primeiros colocados não assumem, vamos supor, na Uninove de Vergueiro, os primeiros colocados não vão assumir as 5 primeiras posições ou até mais. Por quê? São alunos que se candidatam apenas para dar estatística por cursinho. Daí assim eles ganham bolsa, assim eles ganham as inscrições dos vestibulares, tudo isso para o cursinho fazer um outdoor lá. Ah, a gente teve 50 aprovações ou 50 primeiros lugares em uma determinada faculdade e assim eles fazem propaganda. Isso é muito frequente, principalmente nas primeiras posições. Do ProUni e do FIES, as primeiras posições dificilmente assumem, justamente porque são alunos que querem faculdade pública, muitas vezes, e eles se candidatam no ProUni e no FIES justamente para dar estatística para cursinho e assim continuar a sua tentativa de passar numa faculdade federal ou algo do tipo. Então isso também é muito comum. E esses são apenas alguns dos motivos. A gente poderia aqui ficar meia hora listando vários motivos que ajudam a lista do FIES ou DA, mas você pode levar tudo isso em consideração para, a partir disso, identificar onde você tem chances de ser aprovado. E tudo isso a gente ensina ainda com mais detalhes lá nos guias da aprovação para ajudar você a alcançar o seu sonho de ser aprovado. No nosso módulo de estratégias, tá tudo passo a passo explicando como utilizar isso para escolher onde você pode ser aprovado. Além disso, você tem um grupo para tirar as dúvidas, tem as notas de corte parciais para você avaliar e muitos outros benefícios. Tudo isso para ajudar você por um preço super barato. Então você não perde seu tempo, não deixe os concorrentes irem sozinho na sua frente, porque eu tenho certeza que você também quer alcançar o seu sonho da aprovação, como toda essa galera. Então não perde tempo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Boa sorte na sequência do FIES. Não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Um forte abraço, valeu e até a próxima.